Tem esse lago que eu e meu irmão costumávamos pescar. A gente usava isca viva, geralmente grilos ou minhocas, e pegávamos um monte de tilápias. Era divertido. E algumas dessas memórias iniciais são a razão pela qual fui um pescador tão ávido pela maior parte da minha vida. O lago não era o ponto de pesca mais popular, apesar de ser bem abastecido pelo que me lembro. Acho que a maioria dos locais apenas achava inconveniente e inacessível, a menos que você estivesse preparado para caminhar pela mata um pouco. O que eu e meu irmão sempre estávamos. A reclusão era, na verdade, uma das minhas coisas favoritas sobre ele, quase como se eu estivesse compartilhando uma atividade privada que nem todo mundo conseguia experimentar. Todo mundo sabe que a melhor pesca em lagos acontece durante períodos de pouca luz, ou seja, no começo da manhã ou no final da tarde. É mais comum acordar de madrugada e sair cedo, mas eu e meu irmão desenvolvemos esse hábito de sair mais tarde e ficar até a noite. Era nosso substituto para o que a maioria dos adolescentes do ensino médio fazia naquele horário no fim de semana. Provavelmente festas e essas coisas. Era uma sexta à noite e tudo estava indo de acordo com o plano. Chegamos no lago justo quando o sol começou a se pôr. E quando estávamos todos preparados com as iscas, o sol já estava começando a mergulhar. Estávamos posicionados na beira do lago numa pequena formação de pedras que fazia uma superfície boa e confortável para a gente e todo o nosso equipamento extra. Era algo que tínhamos feito centenas de vezes. Enquanto estávamos pescando, porém, algo chamou minha atenção do outro lado do lago. Havia movimento na água e, pela pura ondulação dela, fiquei surpreso que tinha levado tanto tempo para notar. Apontei para o J.O. e nós dois forçamos os olhos em confusão, nos perguntando o que estava causando aquilo. Lembre-se, esse lago era bem grande, e quando combinado com a pouca visibilidade, não era como se você conseguisse ver perfeitamente claro através dele. Mas então, enquanto estávamos ambos olhando para as ondulações na água, algo aconteceu que eu nunca teria esperado. Nem em 1 milhão de anos. Uma massa escura começou a subir da água onde as ondulações tinham estado, e conforme emergia, minha suposição de que tinha sido um peixe enorme foi imediatamente desmentida. Não era um peixe. Era grande demais e ereto demais. Havia apenas uma explicação realmente. Acho que eu e meu irmão percebemos ao mesmo tempo porque ouvi ele praguejar ao mesmo tempo que eu. Era uma pessoa. Pense em quão estranho isso é por si só. Não só havia uma pessoa literal num lago meio privado depois do pôr do sol, mas eles tinham acabado de estar submersos abaixo da superfície. E não só isso. Eles deviam ter estado lá embaixo por um bom tempo também. Caso contrário, teríamos notado antes. Foi assustador o suficiente para acelerar meu batimento cardíaco um pouco, e tive esse impulso convincente de ir embora. Meu irmão não queria, porém, dizendo que tínhamos acabado de chegar lá e que aquela pessoa no lago estava longe demais para ter qualquer tipo de efeito sobre nós. Imaginei que ele não estava errado, então nós dois passamos os próximos minutos observando a pessoa no lago, tentando racionalizar a visão. Eles estavam balançando para frente e para trás ritmicamente, quase hipnoticamente. Seus movimentos não eram bruscos ou cortados, mas perfeitamente fluidos, como se estivessem comandando a água ao redor, em vez de meramente cortando por ela. Nossas varas de pesca estavam praticamente negligenciadas naquele ponto, deitadas ali, intocadas, enquanto nós dois mantínhamos nossa atenção fixada na visão estranha do outro lado do lago. Seria possível que estivessem pescando? Não. Isso parecia ridículo. Pescando debaixo d'água? Nunca ouvi falar. J.O. sugeriu que talvez estivessem curtindo um mergulho noturno, o que era plausível até eu roçar a superfície do lago com minha mão e instantaneamente recuar com o quão gelada estava. Você teria que ser um psicopata para curtir nadar em temperaturas tão baixas. Sem muito mais o que fazer além de ignorá-los e continuar pescando, saí do meu transe e encorajei meu irmão a fazer o mesmo. Mas quando olhei para ele, percebi que ele estava ou muito mais investido ou muito mais assustado que eu. Talvez ambos.
Em vez de seguir meu conselho, ele sentou ali imóvel com os lábios levemente abertos e os olhos colados no lago. Ele nem estava segurando sua vara de pesca mais. Disse o nome dele algumas vezes em frustração antes dele finalmente desviar o olhar, instintivamente pegando sua vara de pesca de volta. Com um pequeno tremor da mão, ele disse, "Desculpa." E nós dois tentamos retomar a pescaria, embora ficasse bem claro que nossa atenção estava em outro lugar. Não tenho muita certeza do que eu esperava que acontecesse. Acho que imaginei que aquela pessoa eventualmente sairia do lago ou nos notaria, ou faria algo além de apenas ficar ali parada. Depois de alguns minutos jogando a linha e recolhendo sem pensar, Jay tocou meu ombro e disse, "Olha." Olhei de volta para o outro lado do lago, bem a tempo de ver aquela pessoa submergir de novo, desaparecendo abaixo da superfície. Me peguei encarando o lugar onde eles tinham acabado de estar, esperando que reaparecessem a qualquer segundo, mas não reapareceram. 1 minuto passou e depois outro. Me ocorreu que Jota tinha o telefone dele com um cronômetro rodando. Conforme marcava mais de 2 minutos, fiquei cada vez mais assombrado com quanto tempo estavam segurando a respiração. Jota teorizou que talvez fosse alguém treinando, e quase ri do pensamento de um mergulhador olímpico testando sua capacidade pulmonar lá num lago gelado no meio do nada depois do sol se pôr. De repente, o pensamento não era tão engraçado, e comecei a arrumar as coisas, dizendo pro Jay que estávamos indo embora. Mas ele me segurou, dizendo que queria esperar e ver quanto tempo conseguiam segurar a respiração. Disse a ele tudo bem, mas juntei nossas coisas de qualquer forma, sentindo aquele impulso de ir embora começando a voltar. Logo antes da marca de 3 minutos, notei ondulações na água de novo. Só que dessa vez estavam muito, muito mais perto. 1/5 do caminho em vez de todo o caminho do outro lado. A percepção de que essa pessoa não só tinha segurado a respiração por quase 3 minutos, mas tinha feito isso enquanto nadava, foi o suficiente para eu levantar a voz para o Jó. Dessa vez, ele não argumentou, e nós dois levantamos, nos preparando para ir embora, mas não podíamos ir ainda. A curiosidade era forte demais. Jó e eu assistimos enquanto a pessoa começava a emergir de novo, e dessa vez conseguíamos vê-la clara como o dia. Para minha completa surpresa, era na verdade uma mulher, não um homem como eu tinha antecipado. Ela tinha cabelo castanho longo e estava usando o que parecia um maiô verde escuro. E havia mais uma coisa que preciso mencionar. Ela era meio bonita. Não parecia muito mais velha que nós. Talvez 1 ano ou 2 se eu tivesse que adivinhar. No momento que a vi, instantaneamente me senti menos intimidado, menos assustado também. Comecei a me perguntar se talvez eu e meu irmão tínhamos sido apressados demais com nossa intenção de ir embora. Nós dois ainda estávamos congelados no lugar. Porém, e ela na verdade foi quem quebrou o silêncio. Ela deu um sorriso atraente e disse, "Oi." Quase como se estivesse tentando ser brincalhona e tímida, como se não tivesse acabado de segurar a respiração por 3 minutos enquanto nadava por um lago gelado. Ela definitivamente era uma nadadora forte. Era óbvio pela forma como ela balançava por aí, parecendo tão confortável na água quanto a maioria das pessoas estaria em terra. Eu estava estupefato, perplexo demais para falar. Mas meu irmão soltou a pergunta que eu estava morrendo de vontade de fazer. Ele perguntou o que ela estava fazendo, e tive que me lembrar de que ela estava se comportando como uma pessoa louca, por mais inofensiva que parecesse. Ela inclinou a cabeça para trás e disse que estava nadando. Meu irmão disse, "Bem, sim, obviamente." Então perguntou se ela estava treinando para algo. Ela nos deu outro sorriso provocador e disse algo assim. Então deslizou um pouco mais perto de nós. Então ela na verdade nos perguntou se queríamos nos juntar a ela. Pura insanidade. Falei pela primeira vez, perguntando se ela era louca e dizendo que a água estava congelando. Ela riu e nos chamou de frouxos. Então disse que nos acostumaríamos com a temperatura rápido. Jota disse não. E ela começou a nos encarar com um dedo no lábio como se estivesse pensando.
Não sei se foi sua atitude indiferente ou o olhar gelado no olho dela, mas o alarme começou a tocar e fiquei aterrorizado de novo. Havia tantas coisas que eu queria perguntar a ela. Quem era ela? Estava sozinha? Quanto tempo tinha estado lá? Morava por perto? Mas não perguntei. Em vez disso, apenas agarrei o ombro do Jodó e disse para a garota bonita do lago que estávamos indo embora. Não tenho certeza do que estava esperando que ela fizesse, mas definitivamente não estava esperando que ela começasse a gritar. Ela gritou, "Não!", no topo dos pulmões, e tropecei para trás de puro choque. Eu e meu irmão nos certificamos de que não estávamos deixando nada das nossas coisas para trás, e então começamos a correr para longe do lago. Ela continuou gritando atrás de nós, porém, estava gritando para voltarmos e entrarmos na água. Como se isso não fosse horrorizante o suficiente, ela apenas começou a berrar num ponto. Não palavras, apenas berrando. Soava como alguém sendo esfaqueado. Ainda conseguia ouvi-la atrás de nós quando estávamos no meio do caminho de volta para o carro. Parte de mim estava esperando que ela saísse da água e começasse a nos perseguir, mas não sei se ela fez isso. Quando chegamos no carro, Jojoy já tinha a polícia na linha. Ele contou o que tinha acontecido, e mesmo que pedissem para ficarmos por perto para nos questionarem, ele disse que não se sentia confortável fazendo isso, então desligou. Eu provavelmente teria feito a mesma coisa. Era assim que eu queria sair dali. Você pode pensar que a experiência teria desencorajado eu e meu irmão de continuar pescando lá, e desencorajou. Mas só por um tempo. Na verdade, voltamos uma quantidade justa de vezes. Nas primeiras vezes, nos certificamos de levar nosso pai conosco. Levou algum convencimento para ele acreditar em nós, mas ele acabou acreditando. Ele estava bem curioso e queria ver essa garota estranha por si mesmo, mas nunca a vimos de novo. Pelo que sabíamos, a polícia tinha a encontrado e lidado com ela como decidiram. Virou meio que uma piada compartilhada entre eu e meu irmão. Na verdade, chegou a um ponto em que toda vez que pescávamos naquele lago, uma pequena parte de nós queria vê-la de novo. Mas agora que mais tempo passou e aquele lago não é mais parte da minha vida, comecei a reconhecer a estranheza e o horror de tudo. Ela provavelmente era apenas mentalmente doente. Essa é a explicação que finalmente decidi. Meu irmão tem algumas teorias interessantes próprias, mas acho todas elas bobas e irrealistas. De qualquer forma, duvido que algo tão inexplicável e estranho quanto o que aconteceu naquela noite vá acontecer comigo de novo. Meu nome é João, e pescar é um dos maiores prazeres da vida. Aproveito toda oportunidade que posso para ir para a água, seja um lago, rio ou os pântanos aqui no Pantanal. Isso aconteceu uns 2 meses atrás quando eu estava com meu amigo Ângelo, que é tão obcecado com pesca quanto eu. Decidimos ir pescar pintado no pântano, algo que já tínhamos feito muitas vezes antes. Os pântanos por aqui são bem rasos, então levamos meu caiaque de 2 pessoas como sempre fazemos. Era começo de outono, então ainda estava bem frio lá fora, e a água estava ainda mais fria, mas não nos importávamos. Tínhamos estado remando por uns 30 minutos quando achamos um bom lugar que parecia promissor. O pântano parecia completamente vazio naquele dia. Nenhum outro pescador por perto, que era exatamente como gostávamos. Abrimos algumas cervejas e fomos direto para a pescaria, apenas curtindo a paz e o silêncio. Tínhamos estado pescando por talvez 1 hora quando o Ângelo fisgou algo decente, pelo menos pela aparência. Enquanto ele estava puxando, ficou um pouco animado demais e se inclinou sobre o lado do caiaque para ter um ângulo melhor. Eu sabia o que estava prestes a acontecer 1 segundo antes que acontecesse, mas não consegui falar a tempo. Enquanto ele estava se inclinando, assisti impotente enquanto seu telefone deslizou do bolso da jaqueta e mergulhou na água lamacenta. Seguro dizer que Ângelo ficou frustrado pra caramba. Ele disse que tinha seguro que cobriria dano ao telefone, mas não se estivesse completamente perdido.
Disse que a reposição custaria várias centenas que ele não tinha. E não o culpei nem um pouco. Não estou exatamente nadando em dinheiro eu mesmo. Disse a ele que tentaríamos achar, mesmo que a água fosse tão turva que você não conseguisse ver mais que alguns centímetros para baixo. Passamos os próximos 20 minutos naquela mesma área, usando nossos remos para tentar sentir algo duro no fundo. Mas era sem esperança. O fundo do pântano era todo lama e vegetação. E mesmo que nós dois tivéssemos visto o telefone cair na água, começamos a questionar onde devíamos estar procurando. Finalmente disse ao Ângelo que não íamos achar e que poderíamos pelo menos tentar salvar alguma diversão do dia. Mas ele balançou a cabeça e disse que não estava saindo sem aquele telefone. Antes que eu pudesse pará-lo, Ângelo começou a tirar os sapatos e as calças. Disse que ia entrar no pântano e tentar sentir o telefone com os pés. Achei que não era uma ideia meio ruim, na verdade. Pelo menos era melhor que cutucar com remos. No momento em que Ângelo pisou na água, soltou uma série de palavrões sobre o quão fria estava. Aquele ponto do pântano era na verdade mais fundo do que eu esperava. Uns 1,40, julgando por onde a água chegava no corpo do Ângelo. Mas ele estava determinado. Então começou a sentir ao redor com os pés na área, onde achava que o telefone tinha caído. Assisti do caiaque, ficando mais impaciente a cada minuto. A água estava tão fria que sabia que Ângelo não conseguiria ficar lá por muito mais tempo. E estava esperando que ele ou achasse o telefone rapidamente, ou desistisse e voltasse para o caiaque. Mas então do nada, Ângelo gritou e seu corpo inteiro virou para frente. Um segundo ele estava parado ereto na água, e no próximo segundo estava completamente submerso. No começo achei que talvez tivesse escorregado no fundo lamacento, ou talvez tivesse achado o telefone e mergulhado para pegar. Mas depois de alguns segundos passarem sem Ângelo ressurgir, percebi que algo estava seriamente errado. Nem pensei. Apenas comecei a arrancar meus sapatos e jaqueta, me preparando para pular atrás dele. Antes que eu pudesse entrar na água, porém, Ângelo explodiu do pântano, coberto da cabeça aos pés em lodo e lama imundos, e estava gritando para eu sair dali o mais rápido possível. Ajudei a puxá-lo de volta para o caiaque e começamos a remar para longe daquele lugar o mais rápido que podíamos. Ângelo estava tremendo, e não apenas da água fria pela aparência. Continuava olhando para trás por cima do ombro para a água, como se esperasse que algo nos seguisse. Assim que estávamos a uma distância decente, perguntei o que tinha acontecido lá embaixo. Ângelo disse que enquanto estava sentindo ao redor para o telefone com os pés, algo tinha agarrado seu tornozelo e o puxado para baixo. Ele tinha dificuldade em descrever como se sentia. Disse que não era exatamente uma mão, mas também não era um tentáculo ou um conjunto de dentes. Apenas algo que envolveu seu tornozelo com força incrível. Segundo Ângelo, depois dele ir para baixo, o que quer que tivesse agarrado, ele tentou arrastá-lo para longe de onde tínhamos estado pescando. Ele disse que lutou contra com tudo que tinha, chutando e se debatendo até finalmente conseguir se libertar do aperto. Desistimos do dia e voltamos para o pier de barcos, apesar de Ângelo não ter achado o telefone. Mas isso claramente não era o que estava na mente dele. A viagem inteira de volta, ele mal disse uma palavra. Continuei tentando convencê-lo de que talvez tivesse sido um grande bagre ou uma piranha que tinha agarrado ele. Mas, no fim das contas, eu não tinha sido quem sentiu, então não podia exatamente convencê-lo de nada. Ângelo insistiu que o que agarrou ele não se sentia como nenhum peixe ou animal que já tinha encontrado. Ele estava tão perturbado e maníaco que honestamente comecei a me sentir assustado também. Quero dizer, o que aquela coisa poderia ter sido? Minha mente começou a vagar e não me levou a lugar nenhum bom. Tenho pescado naqueles pântanos por anos e nunca experimentei nada como o que Ângelo descreveu. Mesmo depois de fazer um monte de pesquisa online, nunca consegui achar nada conclusivo. Parte de mim quer voltar àquele lugar e ver se conseguíamos descobrir o que está lá embaixo, mas não estou ansioso para fazer isso tão cedo. Direi que toda vez que fui pescar no pântano desde então, senti essa sensação de inquietação, que nunca deveria acompanhar algo tão agradável quanto pescar.
Essa história aconteceu uns 2 meses atrás, e é algo que ainda penso de vez em quando. Era eu, Carol, Nicolas e Marina, a turma usual para as aventuras de fim de semana. Tínhamos estado procurando algo para fazer num sábado à noite, e Nicolas mencionou esse reservatório perto da casa da Marina, que já fomos várias vezes antes. É meio que um lugar clássico entre nosso grupo de amigos. Nicolas e eu sabíamos que era abastecido com tucunarés, então estávamos ansiosos para pescar um pouco, já que nós dois somos meio obcecados com a atividade. Carol e Marina estavam apenas animadas para beber um pouco na beira da água e talvez dar um mergulho se estivessem se sentindo aventureiras o suficiente. A casa da Marina fica bem afastada e o reservatório fica a uns 10 minutos de carro, seguido por uma caminhada curta por uma mata atrás da vizinhança dela. É tecnicamente propriedade do município, o que é óbvio pelas muitas placas de proibido entrar, postadas a cada poucos metros ao longo da cerca de arame que cerca. Mas Marina tinha cortado um buraco na cerca muito tempo atrás. Ríamos sobre isso toda vez que íamos lá, brincando sobre como tínhamos achado esse lugar, escondido perfeito que mais ninguém sabia. O reservatório em si é bem pequeno. É cercado por mata densa em 3 lados e uma pequena estrada de acesso no quarto. A água é cristalina e tem essa pequena área arenosa onde geralmente montamos acampamento. Chamamos de praia por causa da areia e o fato de que há algumas pedras planas perfeitas para relaxar. É realmente um lugar legal e, como é tão isolado, podemos tocar música alta e ser barulhentos sem nos preocupar em incomodar ninguém. O sol já estava se pondo quando chegamos pela cerca. Nicolas e eu imediatamente começamos a montar nosso equipamento de pesca, mesmo que ambos soubéssemos que provavelmente não faríamos muita pescaria. As garotas espalharam um cobertor e foram direto pro álcool. Era uma vibe, especialmente porque eu tinha uma quedinha pela Marina e Nicolas pela Carol. Enquanto as garotas estavam debatendo dar um mergulhinho, Carol apontou algo que nenhum de nós tinha notado antes. Ela estava olhando para a margem, perguntando se víamos aquela canoa ali. Todos olhamos na direção que ela estava apontando. Com certeza, um pouco mais abaixo na costa havia uma canoa encaixada em alguns juncos perto da beira da água. Estava posicionada estranhamente, como se tivesse apenas derivado para lá sem ser amarrada apropriadamente. A coisa estranha era que tínhamos ido ao reservatório dezenas de vezes só no último ano, e nenhum de nós tinha visto uma canoa lá antes. Nicolas e eu somos ambos bem curiosos por natureza, e a canoa estava perto o suficiente que imaginamos que poderíamos ir conferir. As garotas pareciam mais interessadas na música e nas bebidas, então acenaram pra gente quando dissemos que íamos investigar. A caminhada pela margem levou talvez 3 minutos. Conforme nos aproximávamos da canoa, percebi que algo estava errado. Não era apenas uma canoa vazia. Parecia que alguém tinha estado usando recentemente e então apenas saiu. Tipo, havia uma vara de pesca com a linha ainda pendurada na água junto com uma caixa de iscas aberta, como se alguém tivesse estado mexendo nela. Essa não era a única coisa. Havia um sanduíche meio comido embrulhado em plástico sentado no banco. Mas a coisa mais estranha de longe era o telefone. Estava sentado bem ali no banco principal, travado, mas com a lanterna ligada. Apontei para o Nicolas perguntando quem apenas deixa o telefone para trás assim. Nicolas deu de ombros, mas dava para ver que ele estava pensando a mesma coisa que eu. Todas as outras coisas, o equipamento de pesca, até o sanduíche, podiam ser explicadas facilmente. Talvez alguém tivesse nos ouvido chegando, soubesse que estavam invadindo e fugido antes de serem pegos. Mas deixar para trás um celular perfeitamente bom, isso não é algo que nenhuma pessoa racional faz, não importa quão assustada esteja. Olhei para o Nicolas e então de volta para a canoa, absorvendo tudo de uma vez. Sei que não parece super assustador, mas no momento foi uma das coisas mais assustadoras que já vi. Se você estivesse lá, teria sentido o mesmo. Ainda havia luz suficiente que devíamos ter conseguido ver a quem a canoa pertencia, se estivessem em qualquer lugar por perto.
Olhamos ao redor da área imediata, mas não havia ninguém lá. Nicholas disse que era estranho, e concordei completamente. Nós dois voltamos para as garotas e contamos o que achamos. Quanto mais eu descrevia o conteúdo da canoa, mais inquieto me sentia. Lembro de olhar de volta para ela, sentindo essa sensação crescente de presságio, enquanto assistia a ela gentilmente derivar para frente e para trás na água. Nós 4 conversamos sobre isso por alguns minutos, jogando teorias, mas nenhuma das nossas explicações realmente fazia sentido quando você levava o telefone em conta. Carol disse que queria sair dali, e honestamente concordei. A situação inteira estava me dando uma sensação ruim. Começamos a arrumar nossas coisas quando Marina ofegou e apontou para o outro lado do reservatório. Segui o olhar dela e literalmente tive que olhar 2 vezes. Do outro lado da água, havia uma pessoa parada na altura dos joelhos no reservatório. Mesmo que o sol tivesse acabado de se pôr, conseguia vê-los claramente. Tinham algo longo nas mãos que parecia que poderia ser uma vara de pesca ou talvez um pau. Mas o que realmente me assustou foi o fato de que estavam apenas parados ali, perfeitamente imóveis de frente para nossa direção. Me ocorreu que estavam nos observando, e provavelmente tinham estado por um tempo. De repente, a estranheza de ter visto aquela canoa abandonada se transformou em medo puro. Nenhum de nós disse em voz alta, mas dava para ver que estávamos todos pensando a mesma coisa. Precisávamos sair dali imediatamente. Pegamos nossas coisas e começamos a voltar em direção à cerca. Não estávamos exatamente correndo, mas estávamos nos movendo rápido. E então veio a coisa que eu estava temendo. Aquele cara começou a gritar atrás de nós, berrando que não devíamos estar lá e para sair. Era exatamente o que estávamos fazendo, mas ele não parecia se importar. Ele estava beligerante, e a forma como continuava gritando e xingando o fazia soar como um lunático. Não achei que pudesse ficar muito pior que isso, mas me virei bem a tempo de vê-lo largar o que quer que estivesse segurando e começar a se mover para a água mais funda. Levei 2 segundos para perceber o que estava acontecendo. Ele estava nadando pelo reservatório. Gritei para os meus amigos correrem e saímos em disparada. Corremos de volta para o buraco na cerca e nos esprememos o mais rápido que podíamos. Eu estava por último e enquanto estava me arrastando, conseguia ouvir respingos da direção da água. Consegui passar e nós 4 disparamos para o carro e aceleramos para fora dali o mais rápido que conseguimos. Pelos próximos 20 minutos, sentamos na entrada da casa da Marina, tentando entender o que tinha acontecido. Carol estava realmente abalada e Nicholas estava tentando acalmá-la, mas não parecia estar funcionando. Ela estava praticamente em lágrimas e não podia culpá-la. Eu mesmo ainda estava bem assustado. Nenhum de nós sabia o que pensar. Me perguntei se aquela pessoa gritando conosco tinha sido o dono da canoa. E se sim, por que a canoa deles estava todo o caminho do outro lado do reservatório? E por que estavam no reservatório em primeiro lugar? E essa é a que realmente me pegou, aquela pessoa tinha feito algo com quem quer que a canoa pertencesse? Mas como Marina apontou, isso não fazia muito sentido considerando o fato de que nos perseguiram, atraindo atenção desnecessária para si mesmos. Carol queria ligar para a polícia, mas o que diríamos? Que estávamos invadindo e achamos uma canoa abandonada? Que alguém gritou conosco para sair de um lugar que não devíamos estar em primeiro lugar? Não era uma opção. Já fazem alguns meses desde o incidente e não voltamos ao reservatório desde então. Parte de mim quer voltar lá por respostas, mas não consegui convencer as garotas ou mesmo Nicholas a virem comigo. Provavelmente é melhor assim. Não acho que vou esquecer o quão assustadora a coisa toda foi tão cedo.